Sem saber isso, você não vai conseguir definir o tema do seu TCC. Eu sou a Érica, professora universitária e uma das mentoras do Vivência Universitária. Aqui nesse canal você aprende a como conquistar o seu diploma por meio do TCC, fazendo o TCC de forma simples e rápida. Hoje eu estou com a minha amiga Jennifer, que ela vai se apresentar também. Olá, eu sou a Jennifer, também sou uma das mentoras do Vivência Universitária e nesse vídeo a gente vai falar sobre tema, como definir o tema, como deixar ele delimitado e específico, né? E por que a gente vai começar a nossa série de lives sobre o tema? Porque justamente é o primeiro passo que você precisa fazer quando você está fazendo o seu TCC. Você precisa definir o tema. E a partir da definição do tema, você vai fazer todas as demais etapas do seu TCC. Então, para começar, vamos falar o que é o tema do TCC. Tá, eu vou começar a compartilhar aqui, tá, Jennifer? Fica Beleza. melhor. Pronto. Então vamos Bom, lá, olha. pode falar. Vamos lá. Então, é o assunto que será desenvolvido, né? Então, o tema do TCC é o assunto que você vai discorrer no seu trabalho, né? Por isso que ele é a primeira coisa que você tem que definir, né? Como é que você vai começar a fazer a pesquisa bibliográfica, botar a mão na massa, definir a metodologia, você não sabe do que você vai falar, né? Então, a definição do tema é a primeira coisa. Parece algo simples. Você fala assim, tá, eu vou falar desse assunto. Mas o que as pessoas se enrolam, e é por isso que a gente está fazendo esse vídeo, é porque nem sempre é fácil deixar ele redondinho, né? Então, o que quer dizer deixar ele redondinho, assim, que é a linguagem popular, né? É deixar ele bem delimitado e bem específico, que é o que a gente vai ensinar hoje. Isso. E olha, é muito comum os alunos confundirem tema e título. Então, só para acabar de vez com essa confusão. Tema é o assunto que você vai abordar no seu TCC. Então, todo o seu TCC vai ser costurado em cima do tema, vai ser criado, desenvolvido. Quando você estiver lá fazendo um objetivo, você vai lembrar do tema. Quando você estiver fazendo a metodologia, você vai lembrar do tema. Quando você estiver fazendo resultados, vai lembrar do tema. Título é o nome que você vai dar a esse trabalho acadêmico. O título tem uma série de características que a gente não vai falar hoje, mas tem uma série de informações super importantes que você acompanha no nosso canal, você vai saber de tudo isso. Ah, outra coisa, Jennifer, aproveita que você está aqui assistindo, já se inscreve no nosso canal, já dá aquela curtida nesse vídeo para que esse conteúdo consiga chegar a mais pessoas, porque é super importante para nós. E a gente entende se vocês estão gostando ou não. Se você estiver gostando, então já curte aí que a gente continua produzindo vídeos como esse, tá? Bom, voltando. O título é isso que eu tô falando. Ele tem uma série de características que nós não vamos abordar agora, vamos falar sobre o tema. O tema, então, é esse assunto importante que você vai trabalhar, que você vai desenvolver o seu trabalho. É diferente de título, tá? Fique atento a isso. Posso dar um exemplo? Por favor, por favor. Então, por exemplo, meu nome é Jennifer. Esse seria o meu título, né? A Jennifer é todo o resto, entendeu? Perfeito. São as minhas histórias, são o que eu gosto, o que eu não gosto, a minha personalidade. Vai muito além do nome que eu tenho, entendeu? Então, é a mesma coisa. O tema é a profundidade do assunto que você vai abordar no seu TCC. E o título é só o nome que vai ter o trabalho. Perfeito, adorei o exemplo, foi muito bom, bem lúdico, né? Acho que deu para entender. Se vocês entenderam que é tema, coloca aqui embaixo desse vídeo o tema que vocês estão trabalhando no TCC, para a gente poder já dar aquela olhadinha e talvez sugerir alguma melhoria aí, ajudar vocês a definirem um tema bem redondinho, tá? Bom, vamos continuar aqui com o nosso conteúdo. Então a gente já definiu o que é tema. O segundo ponto que sempre vem pra gente é a questão de tema e as hipóteses ou hipótese que você vai trabalhar no seu trabalho TCC, na sua pesquisa, no desenvolvimento do seu trabalho. Então, de novo, o tema ele é amplo, ele é geral, é sobre tudo que você vai escrever. As hipóteses, elas são perguntas que você vai fazer para nortear, para direcionar o seu trabalho acadêmico relacionado ao seu tema. Então, são perguntas que você faz relacionadas ao seu tema. E importante, no seu TCC não vai aparecer um item lá escrito hipóteses, e aí você vai escrever essas hipóteses por escrito, sabe, na parte escrita do seu trabalho acadêmico. Elas são feitas por fora, a gente brinca que elas são aqui externas, é para você refletir sobre esse tema, tá?
refletir sobre... são questões que você vai ficar perguntando para você, perguntando para os colegas, perguntando se aquilo faz sentido, se de repente precisam ser mais aprofundadas, porque se você achar que sim, aí você vai fazer isso no seu trabalho acadêmico, tá? Alguma coisa mais aí, Jennifer? Sim, então é como se a gente fosse pensar no seguinte: as hipóteses, elas estão diretamente relacionadas aos objetivos do seu trabalho, né? Então, por exemplo, você está numa temática de que você quer entender o comportamento das pessoas depois que elas se aposentam, né? Isso é uma temática bem ampla, né? Os seus objetivos vão ser ainda mais específicos. E as suas hipóteses de trabalho estão diretamente relacionadas a esses objetivos. Então, por exemplo, você quer entender o comportamento das pessoas que se aposentaram, né? Aí você vai fazer o quê? Você quer entender o que exatamente? Você quer entender como elas se sentem, o que elas fazem depois que elas se aposentam, com quantos anos elas se aposentam, né? Quais bens materiais elas têm, né? Como é que tá a saúde física dela, a saúde financeira, entendeu? Tem várias coisas que você pode abordar dentro desse tema mais amplo, né? E isso está relacionado às suas hipóteses e também os objetivos do seu trabalho, né? Isso, e aí, Jennifer, desse jeito que você colocou, ficou muito legal, porque mostra uma ligação importante que a gente tem do tema com a próxima etapa da estrutura do trabalho acadêmico, que é justamente os objetivos. Essa introdução, né, o tema, ele é apresentado ali na introdução, ela vai se conectar diretamente com os objetivos por meio das hipóteses, porque você escreveu ali a sua introdução. Se for um artigo, no final vai ter o seu objetivo, mas precisa ter uma conexão. Por que eu estou querendo saber sobre isso? Porque são hipóteses, são perguntas que eu levantei a respeito desse tema e que eu julguei necessário ali no início ou antes do meu trabalho acadêmico. Então, é muito interessante a gente pensar em como que um TCC, um simples TCC, vai se conectando, vai se costurando e forma um trabalho bem legal. Por isso que é importante você ir conectando essas ideias para que ele faça sentido como um todo, né? Muito bem colocado, gente, adorei. Bora para continuar aqui. Então, nosso tema é amplo, é geral. E agora? Como é que eu faço para delimitar? Para deixar ele mais específico, Jennifer? A gente trouxe aqui, 3 situações de como deixar essa dificuldade mais... ir para a prática, ir para mão na massa, né? Como que eu posso deixar meu tema mais específico? Isso, então essa aqui são estratégias para você delimitar o seu tema, né? Então, como a gente está falando, delimitar quer dizer o quê? Deixar ele redondinho, né? Não deixar ele muito amplo, porque você não tem tempo para descobrir a cura do câncer, lá, entender como é que as políticas de saúde pública no Brasil, né? Tem que ser bem delimitado o seu tema, porque você tem pouco tempo, né? Você está ali 1 ano a 6 meses para desenvolver isso. Então, por exemplo, a gente trouxe aqui 3 alternativas que você pode utilizar dentro do assunto que você tem interesse para deixar ele delimitado, né? Redondinho. Delimitado quer dizer isso, redondinho. Pode ser uma curiosidade científica, né? Pode ser um desafio encontrado, ou pode ser a sugestão da entidade responsável, né? Então, uma curiosidade científica. Como é que a gente vai entender isso, né? Para a gente pensar em uma curiosidade científica, a gente precisa ter, primeiro, um levantamento da bibliografia, né? A gente precisa saber, primeiro, em que pé está o conhecimento, né? Sobre essa área, que é o estado da arte, que a gente chama, né? No academiquez, né? O estado da arte, que quer dizer o quê? É o que já foi feito, o que já se sabe, o que não se sabe, e qual é a lacuna do conhecimento, né? Seria isso, né? A lacuna do conhecimento que você precisa preencher, uma curiosidade científica. Ou eu estou confundindo já, o segundo. Tá isso, é isso mesmo. Tá certinho. E essa curiosidade científica, para você, aluno, pode vir como a Jennifer está sugerindo. De repente você vai ali fazer pesquisas e encontra uma oportunidade. Ou pode ser até que o seu orientador te diga isso, né? Apesar da gente ter ali uma orientação de entidade,
mas nesse caso eu acho que o orientador também traz essa curiosidade científica, porque ele está diretamente relacionado com essas pesquisas, então ele sabe o que está acontecendo ali de novidade. E aí eu posso trazer até o meu exemplo, né? Quando eu comecei a fazer meu TCC, eu não sabia, né? Eu só sabia que era de planta, que foi na área de botânica, mas eu não sabia exatamente o que fazer. Eu não sabia, gente, eu não sabia nada. Não é que eu sabia pouco, eu não sabia nada. Eu caí de paraquedas no assunto. E aí a minha orientadora me sinalizou coisas que poderiam ser pesquisadas dentro da botânica e que ela tinha conhecimento, habilidade e que gostaria de trabalhar. Então, eu conheci o orientador primeiro e depois eu conheci o tema, né? Não sei se esse era o melhor caminho, mas foi assim que aconteceu comigo. Na vida real é assim como que ela é. E aí ela me apresentou um tema, né? Eu já contei isso em outras situações. Eu comecei a desenvolver o tema, não rolou uma química entre eu e o tema. E depois ela me sugeriu um outro tema. E aí sim, deu certo. Então, não partiu de uma busca... Eu fui mais passivo, né, na situação. Não foi uma busca ativa minha por esse tema. Simplesmente, ela me mostrou essa oportunidade. E aí eu falei, poxa, acho que essa deu certo. E aí foi o que eu fiz no meu TCC. Então, essa curiosidade científica, às vezes parte de você, aluno, às vezes parte do seu orientador. Às vezes você consegue ver ali, ler alguns artigos e entender que, poxa, dá para pesquisar melhor isso daqui. E aí acho que supra essa questão, né, Jenny? É isso aí. Outro são desafios encontrados, Jennifer. Isso aí, desafios encontrados. O que poderia ser? Isso daí também está relacionado com a pesquisa bibliográfica, né? Então você pode. Porque vamos pensar, né, que quem está fazendo o TCC nunca trabalhou com isso antes, né? Ou então a pessoa trabalha já nessa área e já sabe, né? Tem essas duas opções. Ou você você está fazendo estágio na área, então você já tem algum conhecimento e já sabe de alguns desafios, né, que tem naquela área. A gente teve alguns alunos de mentoria, né, que eles estavam fazendo TCC, eles eram fazendo MBA, né, e eles faziam TCC já interligado com a prática de trabalho deles, né. Então eles faziam a delimitação do trabalho nesse quesito aí, que é o desafios encontrados. Eles conseguiram entender no dia a dia deles, das atividades que eles faziam dentro da empresa, quais eram esses desafios, né, Jennifer? O que era preciso analisar, o que era preciso entender? Porque eles estavam inseridos na situação, né? Então, mas nem sempre o aluno que está no TCC vai ter essa visão, né? Eles eram alunos de pós-graduação, na verdade, né? Então, eles já tinham uma outra visão, né, do trabalho. Mas para o aluno de TCC, que está na graduação, pode ser que você já tenha um certo conhecimento, né? Já fez a pesquisa bibliográfica, já sabe ali quais são os desafios, né? Ou está fazendo estágio, né? Então, tem essas duas abordagens. Eu acho que tanto a curiosidade científica como o desafio encontrado, eles vão partir de você ter um conhecimento prévio, que é por meio da busca ativa da literatura. Você vai ter que ler. Não tem segredo aqui. Você vai ter que fazer uma leitura prévia ali sobre esse assunto para você conseguir chegar na delimitação do seu tema, né? Então, ou pode ser pela curiosidade científica, alguma coisa que você percebeu que pode se aprofundar, ou pode ser um desafio, né? Pode ser alguma coisa que você percebeu que é um desafio, pode ser uma questão que você tem interesse ali, regional, né? Pode ser no nível do seu bairro também, né? Pode ser, o tema tem que ser bastante específico, né? A especificidade pode ser nessa linha ali do regional, né? Pode ser algum desafio que você tem ali, que esteja relacionado com o que você estuda, na sua região, né? E uma dica desses... Como que eu posso encontrar um desafio? Eric, eu nunca fiz TCC, nunca estive nessa área. E como que eu acho um desafio, uma lacuna na área? Muitas vezes, no fim do TCC, lá nas conclusões, a gente coloca... Olha, o trabalho foi desenvolvido assim, teve tais resultados e entende-se que pode ser mais aprofundado em tal situação. Então, esse mais aprofundado em tal situação é a sua deixa, é a sua oportunidade para ver quais foram os desafios, quais são as oportunidades dentro daquela área.
Então, se a dica aqui para você poder delimitar esse tema é: eu gosto de tal área, eu gosto de tal tema. Busque esses artigos dessa área, desse tema, e vai lá lê o artigo, claro, mas corre depois lá na conclusão, vê se ele sugere algum tipo de trabalho acadêmico, alguma coisa que precisa ser estudado mais aprofundado, para que você possa, de repente, talvez se interessar em fazer o seu TCC. E o outro ponto que a gente trouxe aqui é a sugestão de entidade responsável. Então, só retomando, tem 3 sugestões, 3 formas de você conseguir desenvolver o seu tema, né? A última aqui é a sugestão de entidade responsável, que é justamente o que eu falei para vocês. Quando um orientador te traz essa informação, né? Ele pode ser uma entidade responsável, apesar que eu acho que ele se encaixa também na curiosidade científica, porque ele está envolto, né, essa curiosidade científica, mas ele pode ser uma entidade responsável te dando um tema, ou pode ser uma empresa, de repente, né, você, como aconteceu com alguns mentorados nossos, ele trabalhava na empresa X, a empresa tinha uma dificuldade e ele apresenta para o aluno: olha, você vai fazer um trabalho acadêmico, a gente aqui tem um processo dentro da empresa que precisa ser estudado, precisa ver melhorias, né, ver o que pode ser melhorado. Você quer fazer isso no seu TCC? E aí o aluno escolhe se quer ou não quer fazer esse tipo de tema, né? Encontrar o tema por esse caminho. Por exemplo, você está fazendo na área da saúde, você viu que uma determinada sociedade de pediatria, sociedade de ginecologia, alguma sociedade que seja responsável, né, naquela área, sugeriu algumas recomendações para melhoria da saúde, né, da população. Você viu que essas sugestões não estão sendo alcançadas ali naquela sua região, né? Então você pode utilizar isso como tema, né? Ou você, por exemplo, a gente também teve uma aluna que ela fez uma horta escolar, né? E era uma das sugestões da horta escolar, estava relacionada com os objetivos da ODS, né? Que é a Organização do Desenvolvimento. O que era mesmo, Acho que Érica? é a Eu Organização de esqueci. Desenvolvimento Sustentável, né? Organização do Desenvolvimento Eu acho. Sustentável. Era uma indicativa, né? De um dos objetivos da ODS, né? Então, ela utilizou algo bem específico ali dentro da área dela para atingir, para ver como é que isso seria atingido dentro desses objetivos, né? Que era uma instituição mais ampla aí, em nível internacional. Então, você também pode fazer isso, tanto em nível internacional, né? Como a Organização de Desenvolvimento Sustentável, tanto em nível nacional, como as sociedades, né, que regem a saúde, ou quanto em nível regional. Isso aí depende muito da sua área de atuação e do seu Exato. interesse, claro, né? Exato. E aí, depois que você conseguiu escolher aí o seu tema, conseguiu já deixar ele mais direcionado, a questão que a gente estava falando lá no início, que é delimitar e deixar ele específico, são duas coisas que andam juntas, né? E o deixar ele mais específico é você não tentar abraçar o mundo com esse tema. Ah, professor, eu quero estudar a história da arte da mesa, né? A gente teve um aluno aqui que estava trabalhando a parte arquitetônica, tal, de arquitetura, sobre a história da mesa. Então a gente começou a provocar ele, porque esse tema era muito amplo, né? A história da mesa vai voltar lá quase que na história das cavernas, né? Então a gente tem que deixar isso mais específico. Como posso deixar mais específico? Posso deixar mais específico, por exemplo, dando o exemplo da mesa aqui, as mesas de jantar. Existem vários tipos de mesa, mas eu vou trabalhar só com as mesas de jantar. Mas, Né? na verdade, ainda assim fica muito amplo, né? Teria que ser Sim, as mesas de jantar da década de 70 no Brasil. Tá vendo como a gente vai deixando melhor. específico? A gente pegou uma área geográfica, que é o Brasil, pegamos um período de tempo, década de 70, entendeu? E a gente já tinha deixado específico falando que era com a mesa de jantar. Então não é mesa de Escritório, escritório, não é mesa de. O que mais cabeceira. você pode ser? Mesa de cabeceira? Não, é uma mesa de jantar. Então, todas essas características vão deixando o seu tema mais específico, né? Então, vou nomear aqui para ficar bem claro, né? Região, tempo, né? Então, a região, Brasil, um município, um estado, tempo, um período de tempo, né? Década de 70, de 1990 a 2025,
ou pode ser até menos, de 2022 a 2024. São 2 processos que você consegue deixar o seu tema mais específico. No caso, o tipo, né? Que era aqui a gente falou, deu a mesa. Então, é uma mesa de jantar. Né? Todas essas características vão deixando o seu título mais específico. Tem mais um também, Jennifer, que a gente pode colocar, que é a faixa etária. Então, às vezes, você vai fazer um estudo da população, em vez de você deixar aberto, né, você pode deixar infantil, adulto, idosos, porque essas coisas vão delimitando o seu trabalho e vai te ajudar muito. Primeiro que, para quem lê o seu trabalho no entendimento, e para você na hora de fazer as pesquisas, na hora de analisar os dados, porque você não vai analisar qualquer dado, você só vai analisar aqueles que se encaixam dentro da especificidade que você colocou o seu tema. Então isso vai te facilitar muito a vida, para que você consiga sempre começar e terminar o seu TCC, saber onde você está no seu TCC. Toda vez que você se perder, você volta lá no seu tema, que ele vai novamente te colocar nos trilhos, para que você consiga fazer esse TCC de uma vez por todas, né? É verdade. E isso daí é muito importante para você conseguir desenvolver o seu tema de TCC dentro do tempo esperado. Né? Então, você tem ali um prazo, né, que é bem específico e Delimitado. bem delimitado, né? Então, o seu tema de TCC, ele estando bem delimitado e bem específico, né, que a gente chama aqui carinhosamente de redondinho, vai facilitar para você desenvolver ele dentro do tempo esperado, né? A gente às vezes tem alunos também, né, que tem o TCC que não consegue terminar, né? Tá ali há anos fazendo TCC, aí tranca a faculdade, volta, não consegue terminar o TCC, aí você vai falar com a pessoa tem um monte de coisa escrita. Por quê? Porque tá um tema muito amplo, né? Então a pessoa não consegue finalizar Focar, né? TCC, focar e finalizar, porque tá muito amplo. Então é importante você deixar ele bem delimitado e específico para que você consiga ser capaz de terminar ele no tempo previsto. E se formar e conseguir seu diploma, né? Esse é o nosso objetivo, né? Que vocês se formem e consigam fazer o TCC de forma simples e rápida, para que vocês vão para a próxima etapa. Quem sabe para o mestrado, doutorado, MBA, né? E precisa aqui, volte para o canal. Bom, Jennifer, eu acho que é isso. A gente conseguiu trazer aqui o que era esperado, né? Essa definição de tema. Eu espero que esse vídeo ajude vocês a conseguirem definir. E, olha, qualquer coisa, coloca aqui nos comentários para a gente poder ajudar também mais. Às vezes a gente consegue discutir melhor por ali e também trazer mais novidades para vocês. Na próxima semana a gente traz um vídeo novo. E quem quiser participar, a gente vai começar lives aqui no Vivência Universitária toda segunda-feira, às 21 horas. Quem quiser participar tem que fazer inscrição, tá no nosso link descrição do vídeo, tá no nosso link lá na bio do Instagram também. Então se vocês quiserem, é só vir que vai ser uma alegria, tá bom? Por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Até mais. Tchau, tchau.